Olá, galera! Hoje vamos ver uma aulinha aqui sobre polaridade das ligações, polaridade das moléculas e forças intermoleculares. Bem simplesinho para vocês, bem resumidinho para vocês. Primeiro, nós estamos falando de ligações químicas, ligações entre elementos, ligação covalente, e ligação entre moléculas, são forças intermoleculares, ligações entre moléculas. Começando aqui pela polaridade das ligações. Macetezinho, bem facinho, bem rápido. Se nós tivermos dois elementos iguais, vamos lá, O2, são dois elementos iguais. Eles não têm diferença de eletronegatividade. Então, se eu fizer um cabo de guerra entre os dois, não vai ter um vencedor, os dois fazem a mesma força. Então, a gente diz que essa ligação aqui é uma ligação covalente, são dois ametais, ligação covalente, apolar, porque não forma polos, não tem polos. Se eu tivesse aqui, por exemplo, H com H, ó, dois elementos iguais, eles têm a mesma eletronegatividade e não forma polos. Então, de novo, essa ligação aqui é uma ligação covalente apolar. São dois elementos iguais. Então, regra geral, quando é que a ligação vai ser apolar? Quando os dois elementos forem iguais. E se eu tiver, por exemplo, dois elementos diferentes, eu vou ter uma ligação polar. Então, vamos botar dois exemplozinhos aqui. Se eu tivesse aqui o HCl. HCl são dois elementos diferentes. Na tabela periódica, o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele vai fazer mais força. Se fosse um cabo de guerra, seria assim. O cloro é mais forte, mais eletronegativo. Então, essa ligação aqui é uma ligação covalente polar. Polar, porque formou polos. A água, por exemplo, ó, H2O, nós temos isso aqui. O oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele faz mais força aqui também, ó. Então essa ligação aqui e essa aqui também, ó, essas duas ligações são ligações covalentes, ó, ligação covalente polar. Então a regra é bem simples. Quando os dois elementos forem iguais, a ligação é apolar entre os dois elementos. Quando os dois elementos são diferentes, a ligação entre os dois é uma ligação polar. Bem simples. E quando a gente fala em molécula, ó, polaridade das moléculas agora, não estou falando entre dois elementos, estou falando entre moléculas. Então a regra é a mesma. Dois elementos iguais, dois elementos diferentes. Então, por exemplo, O2. Agora estou olhando o O2. Quando ele se liga em outra molécula de O2, e se liga em outra molécula de O2, que se liga em outra molécula de O2, essa ligação que acontece entre as moléculas, não é dentro, é ó, entre as moléculas, é uma ligação apolar. Então, dois elementos iguais, então a molécula ela vai ser apolar. Então, a regra é a mesma, né? Dois elementos iguais, a ligação dentro dos dois elementos, a ligação do O, dupla O, essa ligação é apolar, e a ligação entre as moléculas também é apolar. Então, a molécula vai ser apolar. Bem simples. Agora, se eu tenho dois elementos diferentes, como eu fiz antes o HCl, ó, o HCl, essa ligação que tem entre os dois aqui, ó, a ligação é polar. Agora, se eu faço isso aqui, ó, o HCl ligado no HCl, ligado no HCl. Então, eu tenho um copo cheio, um recipiente cheio de HCl. Essa molécula aqui, ela se liga nessa outra, está ligada nessa outra. Lembra o estado líquido, estado sólido, as moléculas estão mais juntas, mais separadas? Essa ligaçãozinha que aparece entre as moléculas, ó, então essa molécula vai ser uma molécula polar. Então, a regra é bem simples, ó. Dois elementos iguais, ligação polar. Ó, dois iguais, ligação apolar, molécula apolar. Dois elementos diferentes, ligação polar, molécula polar. Então, eu vou botar aqui, ó. Dois elementos iguais, ligação apolar, molécula apolar. A regra é a mesma. Se eu tenho dois elementos diferentes,
ligação polar, molécula polar. Aqui eu vou chamar a atençãozinha aqui assim, ó, botar um asterisco aqui, porque quando a gente for estudar a geometria, nós vamos ver que tem algumas exceções aqui, ó. A geometria vai dizer para nós quais são essas exceções. Não na ligação apolar, molécula polar, ligação, não, aqui não tem, aqui, ó. Na molécula polar tem algumas exceções. Por exemplo, o CO2, ó, é uma exceção. Ele tem dois elementos diferentes, ó, dois elementos diferentes, a ligação é polar e a molécula deveria ser polar, mas ela é apolar, a molécula. Mas nós vamos entender isso quando a gente for ver a geometria. Vamos lá. Dois elementos iguais, ligação apolar, molécula apolar. Dois elementos diferentes, ligação polar, molécula polar. Lá na geometria a gente vai entender essas exceções. Agora, forças intermoleculares. Então, nós temos ligações ou forças intermoleculares. Nós tínhamos lá na ligação entre os elementos, lá dentro da molécula, nós tínhamos ligação metálica, iônica, covalente. Quando a gente fala em ligações, ó, forças ou ligações inter, nós estamos falando ligações entre moléculas. Então, são três tipos de ligações. Tem, ó, pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Ponte ou ligação de hidrogênio. Ligação, mesma coisa. Nós vamos ter ligações de dipolo-dipolo. E nós vamos ter ligações de Van der Waals. Van der Waals. Ou força de London, ou ligações de Van der Waals, ou força de Van der Waals. Então, assim, ó, são três ligações também. Bem simples de associar. Quando é que eu vou ter ponte de hidrogênio? As pontes de hidrogênio, elas só aparecem quando nós temos moléculas polares, ó, polares, lembra polar? Aquela que tem dois elementos diferentes. Então, aqui tem que ser uma molécula polar. Molécula polar. E ainda tem que ter H-FON. H-FON, o que é isso? H com F, H com O ou H com N. H-FON. Então, por exemplo, H2O. H2O não tem H com O, então tem ponto de hidrogênio. Por exemplo, HF, ácido fluorídrico, tem H-FON? H com F tem. Por exemplo, NH3. NH3 tem H com M? Tem ponto de hidrogênio. Então, são moléculas polares que têm H-FON. Então, é bem simples de associar. Quando é que eu vou ter moléculas ligadas por dipolo-dipolo? Então, dipolo-dipolo tem que ser moléculas, ó, moléculas polares, ó, molécula polar. Só que não tem H-FON. Se tiver H-FON é ponto de hidrogênio. Se não tiver H-FON, é dipolo-dipolo. E Van der Waals, quando forem moléculas apolares, ó, molécula apolar. Então, como eu vou saber se a molécula de O2, por exemplo, ó, O2, ela está ligada, é uma molécula apolar. Apolar são dois elementos iguais. Ó. É uma molécula apolar. Será que o O2, o O ligado no outro O, será que está ligado por ponto de hidrogênio, dipolo-dipolo ou Van der Waals? É molécula apolar, então aqui é Van der Waals. Ah, e se eu tivesse o HCl? Ó, HCl são dois elementos diferentes? São. Dois elementos diferentes é polar. Polar, polar, polar. Tem H-FON, H com F, H com O, H com N? Não tem, então é dipolo-dipolo. Então, para saber qual é a ligação entre moléculas, a gente tem que saber primeiro se ela é polar ou apolar. E o macetezinho, se tiver H-FON, é ponto de hidrogênio. Se não tiver H-FON, é dipolo-dipolo. Uma outra dica para vocês aqui em forças intermoleculares é a força dessa ligação. As ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio são ligações mais fortes. Ó. Ponte de hidrogênio, dipolo-dipolo e Van der Waals. Essa ligação aqui é mais forte. Então, aquelas substâncias que têm ponte de hidrogênio, como a água, elas têm temperatura de ebulição mais alta. Por quê? Porque é uma ligação mais forte, mais difícil de separar. Aquelas substâncias que são apolares que têm Van der Waals, ou ligação de London, força de London, elas são substâncias gasosas. Por quê? Temperatura de fusão e ebulição mais baixa,
porque essa ligação é mais fraquinha, ela não consegue manter as moléculas muito juntas. Então, geralmente, onde tem ponto de hidrogênio, são substâncias líquidas, temperatura de ebulição mais alta. Onde tem Van der Waals, geralmente são substâncias gasosas, porque é uma ligação mais fraquinha. Isso é uma dica para vocês. Outra dica para saber o estado físico, por exemplo, ó, se eu dissesse assim para vocês, ó, vamos botar, eu tenho 3 substâncias, A, B e C. Aqui tem ponto de hidrogênio, aqui tem dipolo-dipolo, aqui tem Van der Waals. Tá. Aí eu pergunto, qual delas tem temperatura de ebulição mais alta? A. Temperatura de ebulição maior é o A. Temperatura de fusão também, temperatura de fusão e ebulição mais alta. Por quê? Porque tem ponto de hidrogênio. E depois vem a substância B, dipolo-dipolo está no meio. E aqui tem a temperatura de ebulição, fusão e ebulição mais baixa é a letra C. Ah, legal para saber. Agora, se eu colocasse as 3 assim, ó, as 3 substâncias, todas com ponto de hidrogênio, todas as 3 têm ponto de hidrogênio. E agora, como é que eu vou saber qual tem a temperatura de ebulição mais alta? Poderia ser as 3 com dipolo-dipolo, ou as 3 com Van der Waals. Se a ligação entre as moléculas é a mesma, como é que eu desempato? Aí quem manda é a massa. Então, se eu dissesse assim, ó, a massa molar, somando as massas na tabela periódica, vamos pegar, por exemplo, assim, ó, H2O, HF e NH3, ó. Os 3 têm ponto de hidrogênio, ó. H-FON, ó, H com F, H com O, H com N. Como é que eu vou dizer quem tem temperatura de fusão e ebulição mais alta? A água, se somar a massa deles, lá na tabela periódica, 16 do oxigênio mais 1, 18. O HF vai dar 39, acho que dá 40. E o NH3 dá 17. Então, quem é que tem maior massa? A maior massa, ó, maior massa é aquele que vai ter a temperatura de fusão e ebulição mais alta. Então, assim que a gente vai fazendo as continhas. Então, só vou confirmar aqui, tabela periódica, aí você pega uma tabela periódica na mão, você dá uma olhadinha na massa dos elementos. Aquele que tiver massa maior, deixa eu confirmar a massa aqui, assim você pegou a tabela periódica, olhou a massa deles, você vai ter o flúor, que é, deixa eu só confirmar aqui, é 19. Então, 19 mais 1, 20 aqui, ó. 20. Então, mesmo assim, ó, 20, 18, 17. Quem tem a massa maior? É o HF. Então, o HF vai ser a maior temperatura. Então, seria o HF, depois o H2O e depois o NH3. Maior temperatura de ebulição. Então, de novo, pela força intermolecular, ponto de hidrogênio tem temperatura de fusão e ebulição mais alta, depois de polo, depois de Van der Waals. Se a força for a mesma, quem manda é a massa. Então, quanto maior a massa, maior a temperatura de fusão e ebulição. É isso para hoje. Obrigado, galera.